grandes talentos e grandes conquistas exigem conversas difíceis. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Blue Talks Podcast, o nosso podcast oficial aqui da agência Blueberry, onde a gente fala sobre empreendedorismo, comportamento, marketing digital como um todo. E hoje a gente trouxe aqui um assunto especial para vocês, vamos falar um pouco sobre como construir um time de especialistas, um time capacitado, como captar talentos, como reter talentos, uma dificuldade aí que grande parte das empresas tem, se não o mercado todo tem essa dificuldade hoje em dia. E para isso eu trouxe aqui duas das nossas maiores especialistas do time, aqui da Blueberry, que lidam com o time, que lidam com retenção de talentos. Essas duas pessoas especiais aqui que estão com a gente para bater esse papo hoje. Joia, oi pessoal, eu sou a Marina, eu sou diretora aqui da Blueberry, trabalho com o time técnico mais especificamente e há alguns anos aí venho trabalhando tanto na retenção dos talentos quanto nas entrevistas, na seleção e junto com o RH buscando formar um time de pessoas de alto valor que vejam valor também aqui na nossa empresa e que construam carreiras aqui conosco. Olá pessoal, meu nome é Samantha, sou supervisora do administrativo, então toda a parte de RH, a parte de retenção de talentos fica ao nosso alcance. Show de bola, pessoal. Bom, vamos lá. Quando a gente entra nesse assunto, claro que a gente vai passar aí diversos pontos, a gente tem bastante tempo para conversar aqui, digamos assim. Mas quando a gente pensa, de fato, em retenção de talentos, acho que muito antes de reter o talento é captar talentos, conseguir construir pessoas, trazer talentos de fato para dentro do time. E quando a gente pensa muito do cenário atual, quando a gente fala de... Até vamos já puxando uma pauta, vamos falar sobre home office, presencial. Como é que a gente consegue meio que começar a trazer essa cultura do time? Um cenário de pós-pandemia que a gente teve, que mudou muita coisa. Então, você até falando um pouco, eu, da Blueberry, fui a pessoa que passei mais tempo em home office. Na pandemia eu fiquei 2 anos em casa. E assim, foi um tempo de adaptação também. A Blue também teve que trabalhar em cima disso. Mas hoje como é que faz, assim? Pensando no contexto da Blue, a gente trabalha com local, a gente trabalha com home office, a gente trabalha híbrido. Como é que a gente pode pensar já em montar um time, primeiro nesse cenário para ver a galera tá presente, a galera tá junto, como é que a gente pode pensar nesse sentido? Joia, eu vou começar respondendo. João, essa questão do home office, a gente trabalhou juntos aqui na Blue nesse período. Eu fui uma das pessoas que voltou primeiro para Blueberry e eu vejo que para mim foi muito importante, até porque na época já fazia parte da gestão, então para ver as pessoas, para acompanhar e até para estar junto de outros líderes também, foi super importante essa parte. Mas hoje eu acompanho, junto com outras agências, outros profissionais que a gente vai acompanhando, fazendo mentorias, conversando, e eu vejo que tanto presencial quanto online tem as suas vantagens, mas para estar só no online, só à distância mesmo, precisa de um planejamento e de um preparo muito grande. Muito grande, tanto de acompanhamento quanto de perfil. Eu vejo que precisa de um estudo e de um cuidado muito maior do que o presencial. O presencial tem as suas vantagens da cultura, do exemplo, do acompanhamento de perto, de um dia mais difícil tu ter alguém por perto, isso a gente pode conversar melhor depois, mas para as empresas no geral, eu sempre falo, se você realmente não tem como ter, de repente, um espaço, ou o time realmente está muito dividido, muito distante, muito disperso, quer dizer, muito disperso em cidades, mas são pessoas engajadas, dá para fazer. Mas sempre começando, já formando uma cultura, acho que é uma questão muito de documentação, de processo, isso tudo tem que ser muito mais palpável. Show. Concordo com a Marina, mas eu creio que tem que ter toda essa parte de documentação e um ponto que ela comentou, que eu acho primordial, que seria a cultura. Então, a cultura estando implementada com as pessoas mesmo à distância, ela vai fazer toda a diferença. Porque presencialmente nós conseguimos passar essa cultura melhor, mais fácil. Então, é mais natural. Isso. E as pessoas em casa, à distância, é mais difícil de passar essa cultura. Tá, e pensando no cenário, voltamos à ideia da Blueberry, A gente hoje está em Criciúma, que não é a maior cidade do mundo, a gente sabe, por mais que a gente ame a nossa cidade, Samantha, talvez não tanto, que ela é importada, como muitas pessoas que vêm para cá também, mas amamos muito a cidade, amamos muito estar em Criciúma. É uma dificuldade que a gente tem realmente para trazer talentos para a Blueberry, Então, sabendo no cenário que vai ter ali 200 mil habitantes, que também, novamente, não é pouca gente, mas uma empresa com 100 colaboradores, é uma margem complicada de a gente preencher. Como é que a gente pode começar a pensar nessa captação de talentos? Assim, como é que a gente faz? Tanto no contexto da Blueberry, também como pode se aplicar em outras empresas, outros negócios.
Já é legal. O que eu penso sempre com relação à captação de talentos? A gente precisa sempre ter muito visível e muito claro e muito estudado o perfil de pessoas que a gente quer. Não só o perfil de formação, não só o perfil de estudo, não só o perfil de escolaridade, isso é outra coisa, mas o perfil de valores, o perfil de família, o perfil de visão de futuro que a gente quer ter dentro do nosso time. Né? Hoje, na nossa cidade, a gente tem um pouco mais de 200 mil habitantes, mas para o que a gente está procurando, para o nosso time hoje de marketing digital, de links patrocinados, de gestão de mídias, enfim, de tudo isso que a gente trabalha, de lançamentos, é um mercado bem escasso, assim, são muito poucos profissionais. Mas hoje nós, como Blueberry, temos o privilégio de ser uma agência formadora, né? Então, a gente ainda tem esse espaço para poder trazer pessoas que ainda não tenham, de repente, tecnicamente, aquilo que a gente espera, mas a gente consegue formar. Então, isso é um privilégio, né? Compra a ideia da empresa, né? Isso, é um privilégio, mas a gente sabe que em muitos ramos não é bem assim. A gente já precisa encontrar uma pessoa tecnicamente mais pronta, porque a empresa talvez não esteja no momento de formar, né? Então, para uma formação de um time, como buscar talentos, entender, eu acredito que essa questão de identificar para determinadas vagas quais são as skills principais e principalmente os valores e aquilo que tu enxerga realmente no interior da pessoa, né? Para entender o que a gente vai trazer para dentro do nosso time. Acho que esses são pontos bem legais de a gente avaliar, porque às vezes a gente se pega muito, né, com detalhes de formação, detalhes de habilidades, detalhes de ferramentas que a pessoa já domina, mas no dia a dia não é tanto isso que importa mais, né? Show. É isso que a Nina falou, e hoje a gente busca talentos em Criciúma, né? E nas cidades vizinhas, então as cidades vizinhas são bem grandes, né? Tu sabe muito bem, porque a tua parte que nos ajuda também, né? E quando nós não achamos talentos na região de Criciúma ou nas regiões próximas, nós acabamos buscando também fora da região. Então, são talentos que muitas vezes a gente não tem aqui, ou como a Nina falou, nós acabamos formando esses talentos, né? Mas a gente não deixa de buscar. Então, nós temos várias maneiras de buscar esses talentos, justamente para ter um banco de talentos, nos momentos que a gente realmente precisar, nós temos essas pessoas, nós temos a quem buscar para fazer parte da Blue conosco. Acho que, assim, o principal fator, né, que eu vejo da cultura da Blueberry é exatamente esse ponto, né? Acho que eu cheguei aqui, eu tinha 19 anos na época, foi meu segundo emprego, eu tinha saído de um estágio, então, assim, a Marina também está na Blue já mais de 10 anos, da Nina, bastante tempo de história aqui na agência. Então, assim, normalmente as pessoas costumam chegar até a Blueberry, um profissional iniciante numa carreira profissional, né? Pessoa que ainda está se construindo, está se mostrando. Tem muitas pessoas que vêm direto do colégio, que às vezes saíram do ensino médio, primeiro emprego. E tem alguns que nem saíram ainda. Também acontecem esses casos. Então, assim, a gente sabe que é um profissional muito jovem. E quando essa galera vem para cá, acho que o motivador da Blueberry é, de fato, essa ideia de, cara, a gente vai estar contigo para se tornar um profissional especialista no mercado, referência. Então, a Blueberry, ela compra essa ideia junto com a pessoa, e o que a gente tem que buscar, de fato, é essa estrutura, né? A pessoa realmente tem que estar dedicada ao processo, dedicada ao caminho, dedicada a trilhar aquilo que a gente tem para oferecer, para que, em cima disso, a gente possa ter dentro da nossa região, dentro da nossa abrangência, profissionais qualificados para atender a gente. Sim, perfeito. E um ponto muito importante que a gente tem que pensar, né, João, além dessa parte de entender o perfil, entender os valores, entender o que essa pessoa está buscando, é a gente ser muito intencional, e isso a gente, um tempo atrás, já vem batendo muito nisso e buscando ações e ajustando as estratégias de proporcionar para aquela pessoa, de mostrar para aquela pessoa as oportunidades que tem aqui. Claro. Porque, assim como qualquer empresa, a gente tem que ser muito, muito transparente falar isso aqui também, que assim como qualquer empresa, a Blueberry não é uma empresa que vai conseguir oferecer um salário inicial altíssimo para pessoas iniciantes, né? Para profissionais muito júnior ainda, muito jovens também. Então, quando a gente se propõe a mostrar que existe uma oportunidade, que existe um crescimento, que existe algo muito além do que aquele salário inicial, a gente consegue trazer alguns talentos que, às vezes, quantas pessoas, né, já vieram de outros empregos que ganhavam mais,
né? Porque já estavam há mais tempo, já tinham um pouco mais de experiência, até em outras áreas, mas abriram mão porque sabiam que existia uma oportunidade aqui. Eu acho que as empresas têm que estar sempre bem atentas com relação a isso. E não só em comunicar isso, mas em realmente fazer, né? Claro, em realmente ainda, fazer. né? Em pensar, pô, por que uma pessoa que tem que tem boas características, que tem uma boa visão de negócio, que tem as suas habilidades, que tem desejo de crescer, aquela pessoa que realmente é ligada, que pega junto, por que uma pessoa dessas ficaria na minha empresa? Né? O que eu posso proporcionar para ela, mesmo sendo uma empresa pequena, tá? Dá pra gente pensar em muitas coisas. E eu acho que, como o João falou, né? Acho que é por isso que eu tô aqui há 10 anos, porque a gente consegue ver, né? E é isso que eu penso muito para as pessoas que chegam. Porque a cada dia é mais difícil trazer talentos que realmente queiram se dedicar, que queiram se comprometer, né? E a gente sabe o quanto também é desafiador para o jovem entrar no mercado de trabalho. Então, a gente precisa estar muito atento para ser intencional nas nossas ações, de trazer alguém e para quem está aqui também se sentir com essas oportunidades. Show. Eu acho que a gente traz essas pessoas hoje, né? E voltamos ao assunto, né? A cultura da Blue é muito forte. Então, a cultura da Blue é algo inegociável, assim. Todo mundo que trabalha aqui, que entra para trabalhar aqui, sente essa diferença de chegar e as pessoas darem um bom dia. É algo tão simples, mas é tão cultural na Blue que não acontece normalmente em todas as empresas. Então, essa cultura acaba fortalecendo para as pessoas ficarem dentro da agência, né? Como a Nina falou, são 10 anos que ela já está aqui. Bastante tempo. Justamente porque essa cultura é muito forte. Então, é algo que a gente ama, né? Então, nós amamos estar aqui, né? Então, justamente isso também nos ajuda a reter esses talentos dentro da agência. Uma coisa que eu vejo, assim, muito importante da Blue, nesse sentido, é a honra, né? Acho que é uma termo que a gente usa bastante aqui dentro de casa, a gente comunica bastante, mas é de fato isso, assim. A pessoa, normalmente, chega... Ela vai demorar um pouquinho para ela conseguir pegar o jeito, o ritmo de trabalho é bem acelerado, a gente sabe bem. Então, assim, é um trabalho trabalhoso. Não é um trabalho simples, né? Às vezes a pessoa, eu vou lá, pego um trabalho simples e é isso aí. Não, a gente claramente busca bons profissionais que vão estar dedicados no processo. E esse cara pegou a mão no negócio, cara, ele vai se desenvolver aqui dentro, ele vai crescer aqui dentro. Só que ele tem que estar dentro desse ciclo, né, que é o que a Blueberry procura. E muito disso também vem da honra, né? Então, reconhecer, bonificação... gesto de honra de fato, né? Que a gente tem um gesto de honra que é de fato uma pessoa entregando um gesto de honra a outra, um presente a outra, agradecendo por algo, validando por algo. Então, tudo isso são coisas que a gente traz para a cultura da Blueberry que são inerentes à Blueberry. Então, assim, quando chega, ninguém precisa dizer para te dar bom dia, ninguém precisa dizer para ti que o café é o horário de estar ali com a galera, de jogar um videogame, de descontrair um pouco, mas aí o pessoal sabe que bateu o horário de voltar, o pessoal volta e trabalha. Então, essas são coisas que a gente entende dentro do conceito da Blue, que de fato tornam esse ambiente um lugar que a gente deseja fazer parte. Né? Isso, legal. Comentando com relação a isso, hoje a gente sabe que o mercado de trabalho, ele oferece muitas oportunidades no sentido de o seguinte, é muito mais fácil do que antigamente alguém empreender ou começar um negócio do zero. Isso é muito bom, né? Existe uma facilidade muito maior. De repente a gente começar um negócio, mas existe também um ouro muito grande de estar em uma empresa de valor, uma empresa com oportunidades, uma empresa que vai te proporcionar um crescimento. E isso a gente precisa deixar bem claro. E a gente precisa mostrar na prática, porque uma coisa é eu te dizer, né? Olha, Samantha, aqui tem bastante oportunidade, mas tu entra na empresa, não tem uma pessoa que prosperou vindo dali. Né? Tu entra na empresa, as únicas pessoas que ganham são os donos, o resto tá todo mundo ferrado, né? E existe muito isso. Infelizmente existe. E a gente precisa estar atento para pensar nisso, porque quantas pessoas eu já conversei, profissionais, tanto profissionais quanto empresários, que a gente vê boas intenções, mas que na prática, realmente, a pessoa não teria muitos motivos para ficar, né? E um ponto que eu queria comentar, João, com relação a isso é o seguinte, na hora de a gente fazer uma seleção, e a gente pensa muito nisso, a gente precisa ser muito transparente em dizer, e eu sempre falo, agora eu não faço mais entrevistas, mas eu sempre falava, olha, já vou te falar uma coisa, não é fácil. Se tu tá procurando um emprego, um serviço, né, como o pessoal diz aqui no eu só quero um serviço, talvez não seja o lugar ideal, mas tu queres crescer e se desenvolver, com certeza aqui pode ter oportunidade. É um solo fértil, né? É um solo muito fértil. Só que quando
a gente, por exemplo, a Blue, né? Tem uma visão, muitas vezes, a gente tem um videogame, tem uma mesa de sinuca, tem o café, tem o gesto de honra, tem muitas coisas aqui que a gente com muito orgulho desenvolve para proporcionar um ambiente legal. Mas não é só isso, é muito difícil. A gente sabe os técnicos têm um volume de trabalho alto, a cobrança é muito alta, principalmente por parte dos clientes, né? A gente tem uma liderança cada vez mais forte, se preocupando em cuidar das pessoas, mas a gente sabe que é difícil. Então, quando a gente acerta essa expectativa, lá na frente, quando a pessoa encontra uma dificuldade, ela já sabe que existe isso, mas que a gente está aqui para auxiliar, né? E aí vem aquela questão de oferecer um salário compatível, de oferecer uma descrição da vaga compatível com o que realmente é, né? Porque também muito comum contratar um auxiliar de escritório e a pessoa ter que ir fazer o café, limpar tudo, atender o telefone, vender, cobrar, e aí não estava compatível, e aí as pessoas, isso gera uma insatisfação que se reverbera, e aí é onde que não consegue se construir um time de sucesso, né? Eu acho que assim, né, esses pontos que a gente traz no sentido de, como você fala, o gesto de honra, a mesa de sinuca, o café, o videogame, são muito bons, mas, cara, ficar só nesses pontos não leva um colaborador a crescer na tua empresa, não gerar desejo. E traz uma satisfação rápida. Então, isso até às vezes se torna até joga contra, porque a pessoa às vezes fica buscando esses subterfúgios dentro da empresa, e no momento que é onde ela está, que a cultura tem que estar forte, que é no momento do trabalho, aquilo ela não reflete. Porque ela reflete só, não, vim trabalhar aqui porque aqui tem videogame, vim trabalhar aqui que dá pra jogar FIFA no intervalo. Então, tipo assim, se a pessoa vem com essa mentalidade, ela... Campeonato de FIFA. Campeonato de FIFA, campeonato de sinuca, que infelizmente eu fui péssimo, mas esse é assunto outro momento. Mas assim, se a pessoa vem buscando esses pequenos detalhes, ela vai dar de cara com o resto e ela não vai conseguir aguentar realmente, porque é pesado, é um trabalho... Como você falou, a cobrança dos clientes ela é muito grande. Hoje a gente consegue, né, cada vez mais organizar o atendimento dos técnicos para que eles estejam numa carteira legal, um volume legal, cada cliente tenha realmente o atendimento que ele merece, e os técnicos também tenham uma qualidade de trabalho excelente, mas a gente sabe que independente do que aconteça, é lidar com pessoas, né? E assim, tu lidar com 3 pessoas no dia, é tranquilo, tu lidar com 30 clientes, 30 carteiras, a chance de ter pelo menos um ali que está num dia ruim, está num dia complicado, essa pessoa às vezes vai te dar uma resposta não tão agradável, isso acaba acontecendo, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado com o time, até também a questão do presencial, consegue ter esse contato um pouquinho mais próximo para que a galera esteja sempre disposta, alegre, feliz. Dias difíceis é inevitável, nós somos seres humanos, mas assim, a gente tem uma base sólida que consegue garantir que o pessoal vai estar na maior parte do tempo, lidando bem com as coisas. Isso, e além disso, assim, nos dias difíceis, ter alguém por Claro. perto. Isso, eu ia falar sobre isso. Exatamente. Ter um supervisor que possa orientar, né? Não simplesmente o trabalho, mas às vezes é uma dificuldade pessoal, algo nesse sentido, né? Então, hoje eu vejo que a Blue tem muito esse cuidado com o colaborador. Inclusive, em ele estar bem. A gente sempre fala até nas entrevistas, né? Que o importante para nós é que a pessoa esteja bem. Se ela estiver bem, todo mundo sabe que ela vai desenvolver o papel dela e vai desenvolver o trabalho dela. Então, ela precisa estar bem. Então, a nossa preocupação é que ela esteja bem aqui dentro. Então, a gente faz toda essa parte de endomarketing, que a gente acaba fazendo bastante. Então, a gente tenta abraçar ao máximo as pessoas, né? Então, muitas vezes a pessoa só quer ser amada. Então, ela vai se sentir amada aqui dentro e ela vai desenvolver o melhor dela. Então, ela vai ficar dentro da empresa justamente por sentir isso. Sentir esse amor, daquilo, né? Ela sente parte, ela sente uma família, né? Que talvez muitas vezes ela não tem. Mas aqui dentro ela vai encontrar essa família, esse apoio que ela pode não ter do lado de fora. Mas ela acaba tendo aqui dentro e desenvolvendo muito bem a função dela aqui dentro. E às vezes a gente até se surpreende, né, Sá, de ver, assim, que às vezes são coisas tão pequenas que pra gente, assim, claro, são importantes, mas que a gente faz com muito cuidado. As pessoas muitas vezes se surpreendem muito, porque no mercado, no dia a dia, na vida, não se tem muito, sabe? Esse cuidado, às vezes, de alguém que preste atenção em te de ver, hoje tu não tá tão legal, olha, isso aqui é pra te ajudar. Ou até numa situação de problema, porque acontecem, tá, pessoal? Acontece problema todo dia. Alguém que esteja do teu lado não pra te culpar, mas pra te ajudar a se desenvolver, né? E esse cuidado eu vejo que realmente, e cada vez mais, a gente vem desenvolvendo, vem procurando alternativas pra chegar num resultado legal, mas cuidando das pessoas, que eu acho que é isso que faz com que hoje a gente esteja com tantas pessoas, que a gente tenha um turnover baixo, apesar de trabalhar com tecnologia, com pessoas muito jovens, a gente consegue manter um índice bem legal de rotatividade por conta desses detalhes, né?
Assim, vamos pensar agora na parte prática. A gente já falou muito sobre o tipo de profissional que a gente procura, mas vamos lá. Estamos em Criciúma, nossa abrangência ela é legal, mas ela não é. Não estamos em São Paulo, não estamos no Rio, não estamos num grande centro. Como é que a gente faz na prática para captar essa galera? Porque existe, né, até um vídeo do Thiago Tesman, um dos nossos sócios aqui da agência, um dos fundadores também da Blue, que ele conta, né, como é que monta o Dream Team da sua empresa. É um vídeo até bem antigo, que eu lembro que antes de entrar na Blue eu tinha visto o vídeo, e por consequência depois... Levar a sério, né? Então, eu me dediquei, né, eu me dediquei para fazer parte. E ele comenta que é o famoso, né, contrata devagar e demite rápido. Mas assim, o que é o contrata devagar na prática, né? Como é que a gente consegue fazer? Porque eu sei que hoje a Blueberry, muitas pessoas que estão vendo esse anúncio aqui, esse vídeo, perdão, já viram um anúncio nosso, né? De algum lugar no TikTok, no Instagram, enfim, roda um videozinho nosso, às vezes com o Gregor, às vezes com a Cacau, oferecendo uma oportunidade aqui na agência, cadastro, entro em contato. Eu também vim pelo anúncio, né? Tem bastante gente que vem pela indicação, mas eu fui uma pessoa que cliquei num anúncio lá em 2019, fiz parte da agência. Mas assim, como é que a gente pega todo esse grupo de pessoas e esmiuça essas informações para tirar bons profissionais desse meio? Legal, essa é contigo, sabe? Então, hoje nós temos essa parte que a gente acaba tendo esse banco de talentos, né? Pelos anúncios. Então, a nossa maior parte é realmente pelos anúncios. Então, o pessoal vem muito pelos anúncios. Indicações. Então, a gente trabalha com a parte de indicações aqui dentro. Então, os próprios colaboradores indicam pessoas para trabalhar dentro da Blue. E nós trabalhamos com os sites da cidade. Então, certo. Claro, aqui eu vou dar o exemplo nosso da SIC, né? Então, cada cidade vai ter um centro comercial, uma associação, né? Que ela possa fazer esse cadastro para conseguir esse banco de talentos. Então, a gente tem esse banco de talentos, nós fizemos a nossa primeira entrevista, mesmo que nós não possuímos a vaga, a gente fica com o banco de talentos ativo, né? Então, nós temos um processo seletivo bem extenso. Famoso. Então, famoso. Famoso processo seletivo. Então, hoje eu entendo a frase do Thiago, né? Que a contratação realmente ela é mais lenta. Sim. Justamente porque o nosso processo seletivo ele é bem extenso. Então, a gente faz essa primeira entrevista com o RH aprovou a entrevista, depois da primeira entrevista ele faz a entrevista, faz o desafio, passou no desafio, faz a entrevista com o supervisor, passou com o supervisor, daí ele faz a entrevista comigo. Então, que era a entrevista que a Marina fazia. Quando chega a falar contigo, já tá lidando ali com a já faz um tempinho já. Isso. Então, ele precisa um encaminhamento final, né? Isso. Última avaliação, último sim, check, né? Sim. Então, realmente, a contratação acaba sendo um pouquinho mais lenta, justamente porque a gente vai analisando o perfil da pessoa durante todo esse período. Então, a gente pede vídeos, tudo isso é justamente para entender se a pessoa vai se desenvolver. O desafio é realmente para ver se ela está se desenvolvendo, se não está, se ela vai pagar o preço, vamos dizer, né? Para estar aqui dentro, porque a gente sabe, como a Marina falou, é desafiador. Então, a pessoa vai entrar aqui, ela vai ter que estudar, vai ter que se dedicar muito para aprender no início da caminhada dela. Então, isso tudo a gente já vai vendo e analisando como a pessoa vai se desenvolvendo na própria entrevista. Então, se ela passou por todo esse processo, a gente com certeza sabe que ela vai se desenvolver muito bem aqui dentro. E um ponto importante, só para complementar o que a Sá falou, é que, uma coisa que eu escutei uma vez num treinamento que eu fiz e eu levo até hoje, assim, com relação a processo seletivo, a seleção de talentos, e assim... A seleção, o onboarding, é como se fosse um início de namoro. E assim, tanto a gente está procurando uma pessoa, quanto a pessoa está procurando um trabalho, né? E mesmo que ela já esteja empregada, se ela está no processo é porque ela está aberta para, de repente, mudar, né? De repente, ir para uma outra empresa. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente fica... E eu digo quanto empresa e empresas, né? Não só a Blueberry. A gente fica tão preocupado em entender se aquela pessoa vai suprir a minha necessidade que eu esqueço de falar o que eu vou oferecer para ela. Né? E aí a gente tem que lembrar também que muitas vezes as pessoas estão mais de um processo seletivo. E é uma conquista. Então eu tenho que dizer para a pessoa o que ela vai ter aqui, sendo sempre muito realista, muito honesto, né? Porque não adianta mentir, porque se a pessoa entrar, ela vai saber bem rápido, né? Não só pela experiência dela, como pela dos outros. E a notícia se espalha numa velocidade absurda. Exatamente. Antes mesmo de ela entrar, ela já tá sabendo, se não for boa, né? E a gente se preocupar com isso. Então, cada etapa do nosso processo, a gente se preocupa em dizer, a gente não entrega tudo no primeiro encontro, então lá na primeira entrevista a gente não sai dizendo salários, benefícios, negociando nada disso, porque ainda não importa,
né? A gente primeiro quer saber das intenções da pessoa com relação ao que ela está buscando, onde ela já trabalhou, as características que ela tem, as habilidades. Depois, e aí a gente também entende um pouco mais da vida pessoal. Depois a gente dá o desafio e tudo isso que essa falou. Mas em cada ponto é importante que a gente lembre de trazer isso, né? De, pô, se essa pessoa for boa, eu também preciso mostrar pra ela que é bom. Porque às vezes num processo fica uma coisa tão engessada do tipo, nossa, uma entrevista, fica uma sabatina assim na pessoa e a pessoa simplesmente desiste, porque não preciso passar por isso. Eu tenho um emprego, se tu quer, é isso aqui, ó. É mais ou menos isso, né? Aquela ideia de uma coisa que não tem conexão real entre as duas áreas. Exatamente. Então, é um ponto de sempre a gente pensar que os bons profissionais, eles vão ser desejados pelo mercado. Talvez aquele que está procurando e já fez 50 entrevistas, talvez não seja tanto a pessoa que a gente precisa reforçar isso, porque a princípio também não é tanto do nosso interesse, né? Mas os talentos bons mesmo a gente precisa ir conquistando e principalmente, né? As pessoas querem ser tratadas com muito respeito e elas merecem respeito. E isso é um ponto que a gente pega muito aqui na Blue, assim. Respeito, ouvir a pessoa e muito além do que ela tá transparecendo pra ti aqui na frente. Né? E aí, tanto pro bem quanto pro mal. Às vezes a pessoa tá aqui, ela chega na entrevista e a gente pensa, nossa, o cara vai vir aqui, vai revolucionar. E aí tu começa a conversar com a pessoa, tu consegue perceber algumas coisas até da trajetória profissional e até de alguns comportamentos, de algumas falas da pessoa, que talvez não seja tão assim, que o comprometimento talvez não seja assim, que as vontades talvez não sejam exatamente o que ela tá falando. Mas são pontos de a gente pensar e esses pequenos detalhes que eu tô falando ajudam a trazer pessoas de valor, né? Que daí é onde o time cresce com qualidade, né? Não só em número, né? Mas assim, botando na prática de novo essa questão, vamos pensar lá. A gente teve 5 candidatos que se cadastraram. A gente vai ter entrevista 1, desafio, 2, 3, verificação. Então assim, a gente sabe hoje, né, que esse número de pessoas que cadastram hoje no anúncio ou que vem por indicação, ele acaba sendo bem menor do que o número de pessoas que acabam entrando, né? Sim. Isso é uma dificuldade que grande parte das empresas tem para gerar essa demanda de pessoas. Então, assim, a gente hoje usa muito do modelo dos anúncios online, então a gente roda muito anúncio no Instagram, no TikTok, é uma fonte muito legal, como a gente trabalha com um público bastante jovem, né? Então, assim, é uma fonte Tem vindo bons talentos, muitos né? talentos legais, a gente fez boas contratações. Então, assim, é uma estratégia, só que, como a gente já citou, né? Então, assim, é um processo complicado de garimpar bons talentos. Sim. Então, assim, a gente precisa sempre isso em mente. Ah, não, gerei 3 candidatos aqui. Cara, esses 3 nenhum conseguiu evoluir. Eu vou cortar todas essas entrevistas, vou botar uma só e amanhã o cara começa. Daí já começa a perder a linha da qualificação necessária, esse cara já não vai entrar muito no perfil. E a gente sabe, né, infelizmente, ou até felizmente, a gente tem o conhecimento, pelo menos, felizmente ter o conhecimento. Que às vezes a gente bota uma pessoa dentro do time que vem desalinhado na cultura e, nossa, ele faz um estrago que às vezes a gente não consegue nem... Seria melhor não ter aquela pessoa, 3, 4, 5 pessoas sobrecarregadas, mas que estão engajadas, que sabem o valor daquilo que a gente está fazendo, do que trazer alguém que de repente vai... Que vai ali, cria um rebuliço dentro do time e acaba se tornando mais um problema do que realmente uma ajuda para nós. Né? João, mas eu acho que a cultura da Blue é tão forte que as próprias pessoas, a gente já teve várias experiências, que elas não se encaixam na cultura, a própria pessoa não se sente bem e acaba saindo da empresa. Né? O time meio que, cara, esse cara repele, aqui... esse cara aqui eu acho que não. Acho que deixa ele ali, deixa que daqui a pouco o time já percebe que... E isso bem naturalmente, né? É bem engraçado até o comportamento, assim, que a gente consegue natural, perceber. Não é algo que as pessoas forçam, né? Mas é bem natural. E quando a gente pensa, conseguimos contratar bons profissionais, a galera normalmente vem com um nível de conhecimento mais básico, vamos pensar no médio e longo prazo desse pessoal, né? Como é que a Blueberry se posiciona nesse sentido? Porque eu sei que a gente tem um plano de carreira super elaborado, eu sei que esse aí tem sido a meta de vida da Samantha praticamente, elaborar e implementar esse plano de carreira da melhor forma possível. Mas assim, pensando não só no contexto da Blue, mas numa empresa em geral, assim, como é que a gente pode pensar num plano de carreira? Porque a gente ouve muito falar em plano de carreira em entrevistas, em anúncio de vaga. Ah, não, vem pra cá, a gente tem plano de carreira. Só que o que é plano de carreira? Ah, daqui 1 ano tu vai ter R$500 de aumento e depois a gente conversa. Tipo assim... não é de tudo errado. Claro. É isso, a pessoa não entende, não fica legal para o funcionário. E como é que a Blue faz esse sentido? E como é que isso também pode ficar meio que um molde, né, para mais pessoas aplicarem? Então, hoje nós trabalhamos com um plano de carreira, estamos desenvolvendo outro, né, mais profundo, aperfeiçoando, né? Nós estamos desenvolvendo esse novo plano de carreira, é um spoiler. Então, mas hoje nós trabalhamos então na própria entrevista, né? Na última entrevista eu passo o salário para a pessoa, eu vejo se isso faz sentido para ela e explico o plano de carreira. Então, cada setor existe um plano de carreira diferente.
justamente porque são ideias diferentes que a pessoa entra dentro da empresa, são caminhos diferentes. Então, um vendedor não pode ter o plano de carreira de um time técnico, né? Sim, até porque as métricas são diferentes, são diferentes, né? O desenvolvimento é bem diferente. E o perfil também, né? Bem diferente. O perfil é bem diferente. Bem diferente. Então, hoje, na última entrevista, eu já passo isso e já deixo claro pro candidato que o que ele pode atingir. Então, hoje, o nosso plano de carreira ele é até 4 anos. Então, a gente já tem estabelecido, durante 4 anos, o que a pessoa vai trilhar dentro da empresa. Então, eu já deixo claro, já tento deixar... Mas é claro que é bastante informação, então, normalmente, as pessoas entram e elas vão entendendo com o processo depois, né, sobre o plano de carreira, mas eu já tento deixar o mais claro possível para a pessoa entender, não, eu posso... daqui 4 anos eu vou chegar nisso. Então, a pessoa já está ciente que ela vai poder crescer dentro da empresa. E depois de 4 anos vai crescer muito mais. Claro. Então, essa é uma trilha que a gente tenta deixar o mais claro possível para as pessoas terem um norte para onde elas estão indo. Eu acho isso muito importante, porque a pessoa ela vai ficar dentro de uma empresa, qualquer empresa, porque ela sabe, ela vai entender e ela vai saber onde é que ela vai chegar, onde é que a empresa pode chegar. Então, isso é muito esclarecedor e eu acredito que isso é muito, muito importante para o próprio colaborador. Com certeza. Legal. Eu acho isso bem importante que você falou. E com relação à tua pergunta, João, assim, de como que a gente vai fazer com que essas pessoas fiquem, como elas vão ver valor, até a gente conversa bastante sobre isso, com relação a gente prestar atenção do valor do pagamento além do salário, né? Eu acho que isso faz muita diferença e aqui na Blue é um dos nossos diferenciais. Então, tu promover um aprendizado, eu sempre digo, cara, na pior das hipóteses, tu vai sair daqui muito melhor do que tu chegou. Né? Então, assim, a gente treina muito o time, a gente oportuniza muitas coisas, a gente valoriza quem está se esforçando, quem está trazendo. Eu acho que isso fica bem claro, assim, é claro que nenhuma empresa é perfeita, aqui na Blue também tem vários problemas que a gente diariamente tenta resolver, mas a pessoa vê que ela está aprendendo, que ela está se desenvolvendo, que ao redor dela tem pessoas boas, que estão tendo a oportunidade, e isso traz muito dessa questão até do plano de carreira também, né? Muito além do que está escrito ali, ela tá vendo as pessoas se desenvolver. Então, isso traz muita força também, né, nesse momento. Porque a gente sabe que no dia a dia é cliente que tá insatisfeito, é uma semana muito cansativa, é uma campanha que às vezes não tá dando resultado, é um consultor que não tá conseguindo vender no mês, né? A gente sabe que no dia a dia, às vezes, dá uma desanimada, dá uma enfraquecida no relacionamento empresa e colaborador, mas essas coisas vão trazendo uma força. E até tem muito, assim, essa questão de, um bombom para resolver o problema. Não, isso não vai resolver, a gente sabe, mas a gente tem pequenas ações para trazer uma forcinha a mais durante o ano, durante as semanas, durante os dias desafiadores, né? Eu acho que a maior marca, realmente, do plano de carreira da Blue é olhar para as lideranças da agência, né? A gente pega, por exemplo, a Marina, que entrou como gestora na época, 10 anos depois a nossa diretora do time, o próprio Guilherme também, nosso CEO, né? O Guinagel, enfim, ele veio como um vendedor, hoje ele lidera a agência como um todo, nosso CEO, dá supervisão, acho que a única que se salva é a Samantha, de fato, que já trouxe uma bagagem de fora para cá, mas pode pegar eu, o Daniel, a Cacau, o Igor, o Joey, o Jonathan, todos nós viemos do time, a gente entrou... Não necessariamente entrou por baixo, porque não é questão de níveis, né? Mas assim, a gente entramos no mesmo lugar. Isso, entramos numa função inicial, digamos assim, e fomos criando etapas que não existiam, porque na época, vamos ser supervisor. Cara, não existe supervisor. Não. A gente tem 10 pessoas no time. Quando eu entrei na Blue, eu fui 16º funcionário, na época. A Marina mesmo nem vamos entrar nessa. Mas quando eu entrei, eu fui 16º. E assim, tinha 16 pessoas, 15 pessoas, eu fui 16º. Hoje a gente tá com 90 pessoas. Então assim, vai ter 8 supervisores para um time de 16 pessoas? Não faz nem sentido. Porque daí vai gerenciar um outro e não faz sentido. Isso. Mas ao longo do que a empresa cresce, essa questão de ver futuro na empresa, ver que existe um caminho que a empresa está trilhando, as oportunidades se abrem. Então, assim, 10 anos atrás, imaginar que a Blueberry teria uma diretora técnica só para gerenciar os times com os supervisores abaixo não era a realidade da empresa. Não, mas porque era uma empresa familiar também, né? Esse é um ponto bem importante de falar. É um negócio diferente. Não é que a Blueberry não almejava chegar nesse nível, mas é que era uma coisa que estava distante ainda. Então a empresa foi crescendo. Então, assim, se perguntar para mim, 5 anos atrás, a Blueberry não tinha um especialista para marketing específico, não tinha essa vaga. E nem nos nossos melhores sonhos. Não estava na expectativa. Então, assim, chegou um momento que o Gui pensou, João, olha só, a gente está precisando de um cara para focar nisso. Tu consegue ser esse profissional?
Eu falei, olha, Gui, eu lembro até da conversa que eu tive, olha, eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. Estamos aí 3 anos depois. Isso. E é assim que acontece na Blueberry, assim, as pessoas elas vão buscando mais coisas, elas vão entregando além daquilo que elas, muitas vezes são pedidas, né, que isso é um ponto importante. A Blueberry traz muitas oportunidades, então assim, abraçar essas portas, elas agregam muito no time, e é em cima disso que a gente consegue ter, de fato, um plano de carreira e exemplos, né, a serem seguidos dentro do time. Isso, até, João, se tu me permite, eu queria dar uma dica aqui para as pessoas, porque assim, eu sei que tem pessoas aqui que escutam o nosso podcast, que assistem nossos vídeos, que acompanham, tanto que são empresários, quanto são pessoas buscando, né, se familiarizar com uma agência, entender um pouco mais como funciona, buscando se colocar no mercado. E uma coisa eu sempre digo, até nas mentorias que a gente faz aqui, é muito importante que aquela pessoa que está ocupando aquela vaga seja capacitada, mas que ela não espere que essa capacitação venha só da empresa, que ela busque ser diferente, né? E eu já falei isso aqui umas 50 vezes, eu acho, mas eu sou totalmente contra aquela história do que você faz enquanto os outros dormem, né? Assim, eu acho que não é isso. Sim. A gente é muito cuidadoso, assim, com relação à hora extra, com relação ao trabalho em casa. A gente tem muito esse cuidado porque sabemos que existe uma questão de saúde física, mental, de a pessoa tá bem. O trabalho em si, né? Mas as pessoas que têm se desenvolvido, a gente percebe que são pessoas que estão muito dispostas e principalmente comprometidas. Eu já falei isso algumas vezes também, mas com certeza, das pessoas que eu trabalhei na Blue, eu não era melhor. Tipo assim, eu não era melhor, nem tecnicamente. A única coisa que eu fui melhor foi em comprometimento e em dedicação. Então, muitas vezes a gente tá numa empresa, tá num lugar onde a gente não vê possibilidade. Só que a oportunidade, ela vai ser criada, ela vai ser ofertada para alguém que estiver disposto. Alguém que, de repente, em algum momento, se colocou à disposição, que em algum momento pensou diferente, né? Então, tanto para a pessoa que está hoje numa posição de colaborador, entender que as oportunidades ela mesma pode fazer, e aí para a empresa o que eu quero dizer é ouça, né, as pessoas, capacite as pessoas, entenda quem são aquelas pessoas e onde elas podem chegar e deixe isso claro para ela, né? E muitas vezes não fica claro. Então, imagina que na Blue era uma empresa familiar. Tinha o Thiago, tinha o Ramon, tinha o Gui. E como que a gente ia pensar em crescer dentro de uma situação assim, né? Imagina, hoje 8 supervisores, 10 lideranças. Não, realmente não era algo que estava na nossa visão, não estava claro, mas sempre foi comunicado, a gente vai crescer, a gente sempre viu os donos se dedicarem muito por isso, né, e compartilhar isso, ser muito generosos também, sempre justos, né, que eu acho que é o mínimo, né, então, essa generosidade, esse acompanhamento, essa visão e essa oportunidade criada, ela faz muita diferença, porque muitas vezes realmente se fosse lá atrás, não tinha o que oferecer. Não tinha como garantir nada. Mas a garantia a gente vai estar junto. Se der certo, a gente vai precisar de vocês aqui. É aquela frase, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, né? Então, assim, a empresa crescendo, todos os colaboradores que estão dentro do barco vão junto com a empresa, né? Isso, exatamente. Eu acho assim, João, as oportunidades surgem. Então, muitas vezes, quantas oportunidades já surgiram aqui dentro? Né? Muitas. Então, eu creio que o mais importante é a pessoa estar preparada. Então, as pessoas ficam esperando a oportunidade surgir para depois elas se preparar. Depois ela dizer, é verdade, né? Podia ser eu. Então, essa podia ser eu, é a pessoa que deveria estar, não, eu vou estudar 30 minutos por dia, não precisa ser algo nada sobrenatural, né? Nada muito extraordinário, mas a pessoa ir se preparando para alguma vaga que vai surgir, porque a empresa está crescendo. Então, e as pessoas enxergam, né, sabe? Sim. Então, a empresa está crescendo e as oportunidades vão aparecendo. Então, essa pessoa, a gente acaba vendo as pessoas que estão preparadas para aquela vaga, justamente por ela ter se preparado antes da vaga surgir. Isso é muito importante. E também... foi assim que o João saiu de Google Ads para gestor de marketing. Exatamente, que eu criei uma oportunidade, né? Que eu já estava cuidando das contas da Blue antes. Teve um dia, eu tinha 6 meses de agência, 7 meses de agência. Tinha uma pessoa que cuidava das campanhas da Blue, ela se desligou da agência e alguém me chamou, cuida das campanhas da Blue no Google. Eu falei, bora, vamos lá. Investia R$5.000 na época. Então, tipo assim, era uma conta tranquila, não era uma conta super difícil. Mas eu peguei aquilo, eu dediquei um pouquinho, eu fui trabalhando, como a Marina falou, né? A gente está no meio de pessoas muito capacitadas. Então, assim, naquele momento, sem dúvida nenhuma, e também posso dizer de forma contínua, assim, eu não era o mais capacitado, não era o mais preparado para aquilo, de pessoas muito melhores do que eu, com muito mais experiência do que eu,
Claro que hoje eu estou 100% nisso, então eu já puxo um conhecimento um pouquinho diferente. Mas assim, naquele momento eu estava bem abaixo do resto da galera e o Gui me chamou, olha, tu quer essa oportunidade? Eu falei, cara, eu quero, vamos lá. Isso assim, eu toquei nesse caminho de ser só uma coisinha a mais durante 2 anos. Isso. Então, assim, não foi um dia ele me chamou, outro dia eu virei o supervisor de marketing. Assim, é um processo que demora. E o profissional também tem que estar disposto a trilhar esse caminho, né? Ele tem que estar disposto a passar as etapas. Que, eventualmente, ele vai ser reconhecido, ele vai ser honrado, ele vai receber uma oportunidade, um caminho melhor para ele chegar onde ele deseja. Isso, exatamente. E se naquele momento, né, tu tivesse perguntado quanto eu vou ganhar para Sim. cuidar dessas campanhas, o que eu vou ganhar agora? Uhum. Provavelmente nada, né? Mais trabalho, Sim. talvez. Mas talvez eu não gaste nem a oportunidade também, se eu fizesse essa claro, pergunta. Se alguém não, chegar assim, é. Então, Gui, quanto que eu vou ganhar então? Não vai ganhar, esquece que eu falei. Eu falei alguma coisa? Não falei nada, não, deixa. Isso. E é bem comum cada vez mais, né? O imediatismo, assim, de entender, eu vou fazer, mas o que eu vou ganhar. E claro, gente, não tô falando aqui pra gente ser injusto e encher uma pessoa de trabalho sem remunerar ela adequadamente. Mas pequenas coisas, né? Que não só são ofertadas, mas como vem de muitas pessoas aqui da Blue, né? Olha, tive uma ideia disso, Nossa, vi isso aqui, né? Ouvi isso aqui, tava estudando e fiquei sabendo sobre isso, quem sabe a gente traz. E saber de a gente sempre ter essa troca, né? Tanto quanto colaborador, quanto gestão. Quando a pessoa se sente ouvida, quando ela se sente percebida, as coisas são bem diferentes. Né? Um caso até curioso que a gente vê bastante na Blue, é isso que você falou, assim, muitas pessoas eles chegam, tive uma ideia, pensei em fazer isso. Eu mesmo ouço muito isso, por quê? Porque às vezes o pessoal do time técnico, eu tava estudando copy, escrevi a copy de um anúncio. Eu falei, cara, bora, vamos gravar, vamos botar a rodar. Perfeito, Gravamos o anúncio, rodou legal, chega o pessoal, o anúncio que tu fez ficou massa, tá convertendo, legal. Faz mais 2. Então assim, eu vou abrindo partinhas às pessoas. As pessoas vão fazer isso às vezes, sei lá, um dia de noite em casa, às vezes no intervalo de café, às vezes a pessoa descer com o pessoal pra jogar FIFA, ela vai ficar ali e escrever uma copyzinha. Então assim, eu não vou pegar e dizer, não, pega o meu trabalho e faz. Sim. É uma coisa gradual. Mas a pessoa, tendo essas pequenas oportunidades, ela vai galgando passinhos. E, com certeza, pessoas que estão nesse caminho, quando a porta abrir, vão ser as primeiras convidadas a fazer parte, né? Convidadas a passar essa porta e chegar no caminho mais longe. Então, é exatamente esses pequenos pontos que fazem o caminho crescer e fazem a pessoa se desenvolver dentro da Blueberry. Bom, pessoal, nosso papo aqui acho que foi bem produtivo. Só para a gente finalizar mesmo e encaminhar aqui a nossa conversa, eu vou pedir para cada uma de vocês deixar uma diquinha para nós aqui. Pode falar direto com aquela câmera ali, dá uma dica de até 30 segundos. O que um profissional ou até um empresário que está vendo esse conteúdo nosso aqui, que ele pode fazer na prática para conseguir montar um time campeão, um time qualificado e reter esses talentos. Show, João. Então, para você que está assistindo, né, pode ser um futuro candidato para a Blueberry ou para qualquer outra empresa, a minha dica preciosa, talvez, estude e esteja preparado para a oportunidade. Então, essa eu acho que é a melhor dica que a gente pode dar hoje, né? Mas esteja preparado para a oportunidade antes que ela surja. Porque muitas vezes você pode estar se queixando, eu não consigo, não estou sendo valorizado dentro da empresa, mas não é isso que está acontecendo. Você mesmo não está dando o valor que você precisa. Então, se dedique, estude antes, esteja preparado, porque quando a oportunidade chegar, vai ser a sua vez. Legal. A minha dica é algo que é muito importante e que muitas vezes passa despercebido, que é o seguinte. Grandes talentos e grandes conquistas exigem conversas difíceis. Então, se você tem alguém no seu time que é bom, que está se desenvolvendo, que você vê a oportunidade, que você vê que a pessoa tem uma capacidade muito grande e quer fazer acontecer dentro da sua empresa, mas que eventualmente, né, ela vai ter alguma falha, vai ter algum deslize, tenha conversas de feedback muito honestas, com muito respeito e com muito cuidado, demonstrando a sua preocupação e a sua vontade de fazer com que essa pessoa cresça junto com a sua empresa. A gente sempre vai conseguir grandes resultados quando a gente tiver essa liberdade de dar um feedback, de trazer nessa fala uma preocupação e de realmente construir com aquela pessoa o futuro que ela quer dentro da tua empresa. Que quando a gente só elogia, quando a gente, de repente, passa por situações e não traz esse feedback, a gente deixa de lapidar tanto a gente quanto líder, quanto uma pessoa que poderia ter um futuro excelente, mas que de repente não vai ter o direcionamento adequado. A minha dica final é uma frase que meu pai sempre me disse, que é: o trem da oportunidade passa só uma vez. Eu sei que não necessariamente ela é verdade, mas as oportunidades na vida elas são poucas. Oportunidades grandes mesmo acontecem poucas vezes. Então, tanto você que é empresário, está buscando por bons profissionais, está buscando boas oportunidades de aumentar o teu time, ou um profissional, né, que está numa empresa, que às vezes não está vendo crescimento, não está buscando oportunidade,
se dedique a isso, né? Busque realmente com qualidade, como a Marina citou, como a Samantha citou, se dedique a isso, estude, se prepare, porque a oportunidade uma hora ela vai chegar. É ponto, a oportunidade ela aparece. Daí vai de você estar pronto, sabe? Estar preparado para isso e agarrar essa oportunidade e cumprir o caminho. Então, a dica é essa, né? A oportunidade ela passa, você tem que estar sempre atento e ligado para buscar essa oportunidade e correr atrás daquilo que você deseja. Bom, pessoal, esse foi mais um Blue Talks Podcast. Agradecemos você que assistiu. Se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui embaixo e a gente se vê em um próximo conteúdo.